Certo. Então, essa é uma aula sobre a doença raiva humana e, principalmente, a profilaxia antirrábica. Espera aí, que travou aqui. Isso. A profilaxia antirrábica, né, é indicada nos casos aí de acidente, principalmente mordedura de cão e às vezes acidente com gato e morcego. A raiva humana, doença, ela é uma doença gravíssima, fatal, causada por um vírus que vai para o sistema nervoso central e causa as manifestações que nós vamos ver. Esse vírus infecta animais de sangue quente, vai penetrar por meio de lesão, né? Solução de continuidade da pele. Então, uma mordedura, né? Uma arranhadura, enfim, tem que ter a lesão na pele para ele penetrar. Tem uma imagem do vírus. Esse gráfico, assim, só para mostrar que houve uma redução expressiva dos casos, né, de raiva humana por cão, por acidente por gato, eventualmente aparecem uns por morcego e tal. Isso pelas condutas, né, profiláticas mesmo e a vacinação rotineira dos animais, né, cão e gato. A gente sabe que tem ciclos, principalmente pensando em cão e gato, esse ciclo urbano, em que o animal, o cão ou o gato infectado transmite para o homem, mas o homem pode pegar raiva com acidentes com outros animais, de produção, porco, vaca e equino e tal, animais silvestres, algum acidente, macaco, né? O povo adora dar comida, banana para os macaquinhos aí, nos lugares, e um acidente com o macaco, ele sempre tem que considerar ele que potencialmente transmissor, né? E principalmente o morcego, nós vamos ver, então todo acidente com morcego é considerado um acidente grave, porque o morcego pode abrigar o vírus por mais tempo, ele geralmente ele não adoece e tal, então é um acidente potencialmente grave e ele vai ser responsável por transmitir, né, para os outros animais. Então, acidentes com morcegos, principalmente, né, cães e gatos, né, potencialmente transmissores de alto risco de transmissão, acidentes né, com animais de produção médio risco e acidentes por roedores, ou lagomorfa, coelho, né, rato, esses têm um risco baixo, tem alguns casos descritos de transmissão, mas é um risco baixo, inclusive não há indicação de profilaxia nesses casos. Nós vamos ver. O que esse vírus faz, né? Esse vírus ele vai aderir aos receptores de acetilcolina nas células musculares, e então ele vai primeiro, de onde foi o acidente, a mordedura, né? Ele sobe para o sistema nervoso central, depois ele dissemina, principalmente para as glândulas salivares, e vai para outros órgãos também. E aí o animal, ele fica, né, transmite pela saliva, que está com muito vírus ali, né, o animal doente. Como é que é o período de incubação? Como é que é o quadro clínico no ser humano que desenvolve raiva? Então, após o acidente, em torno de 45 dias, né, variando aí de 2 semanas a até 3 meses, e esse período de incubação vai depender muito da gravidade, do tipo do acidente, né, do tamanho do inóculo. Então, quanto mais grave, mais vírus entrou naquela mordedura, menor, mais curto é o período de incubação, né? Mais rápido ele vai disseminar e desenvolver sintomas. Esse paciente ele começa a sentir alguns sintomas mais leves, um pródromo, que é um pouquinho de febre, mal-estar. Lá onde teve a mordedura tem uma alteração de sensibilidade, uma parestesia. E aí ele começa a ter o quadro sistêmico de hiperexcitação, né? Então, quando o vírus adere aos receptores lá de acetilcolina, ele fica hiperestimulado, né, o paciente. Ele começa a ficar agitado, agressivo, tem insônia, ansiedade, vai ficando muito agitado e começa a ter crise convulsiva, por exemplo.
também desencadeado essa agitação, essa agressividade por estímulos auditivos e visuais. E aí essa hidrofobia, né, que é até o nome dado para a própria doença, né, raiva ou hidrofobia, que é o quê? É um paciente que você abre uma torneira, ele começa a ter espasmo e agitação, que ele só de escutar o barulho da água. Do ponto de vista de exame, né, físico da musculatura, ele tem uma hipertonicidade, ele tem hiperreflexia. Então, ele está rígido, ele está com hiperreflexia. E tem uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático também. Aí taquicardia, midríase, salivação, sudorese, lacrimejamento. O paciente está extremamente, está com essa descarga simpática e está extremamente agitado. Né? É isso que ele vem. No animal, o período de incubação um pouco menor, e o animal fica com alteração de conduta, tem um pouquinho de febre, começa a ter micção frequente, e fica mais agressivo, né? Alteração de conduta e tal. E aí, geralmente, 100% das vezes, digamos assim, o animal vai morrer, não 100%, mas quase 100%, até uma semana. Por isso a questão, depois nós vamos ver, da possibilidade de observação do animal por 10 dias é importante. E como eu já falei, morcego é uma exceção, né, que ele pode albergar o vírus por um período longo sem adoecer. Bom, então, mais ou menos isso, mas isso aqui é uma doença que vai morrer, assim, eu vi alguns casos de raiva, poucos, né, todos eles morreram, 2 ou 3 só, né, que é uma coisa rara. Tem alguns casos relatados de sobrevivência de raiva, tem até um manual de tratamento com alguns antivirais que usam e tal, antibióticos, mas que é ainda sem benefício comprovado, mas é o que tem para fazer e tal, a doença sendo a doença extremamente grave, né? Bom, o que fazer então diante de um acidente, né? Antes dele ter raiva, né? Teve uma exposição. Obviamente, diante de um caso doente, nós temos que notificar para tentar vacinar, né, cães e gatos. Se teve um animal suspeito, também tem que ser notificado para ter a vacinação e tal. A vacina de rotina dos animais domésticos e a profilaxia dos indivíduos expostos, que é o principal que nós vamos ver aqui. Então, a primeira coisa, vamos ver o tipo e a situação do acidente, a espécie e a condição, né, as condições do animal envolvido. Como que esse animal está, né? Então, duas questões importantes. Primeira coisa, o contato indireto. Então, o animal lá, um gato que lambeu uma superfície, você passou a mão ali naquela superfície que tinha, né, uma saliva ali, né, potencial. Não tem risco, não tem que fazer nada. Os acidentes diretos, nós vamos ter classificá-los como leves ou graves, igual vocês já viram. Os acidentes leves são esses superficiais, né, geralmente únicos, à exceção das polpas, das palmas das mãos, das plantas dos pés, podendo ser mordeduras ou arranhadura ou a lambedura da pele com lesão superficial também. Gato que lambe muito e até às vezes cachorro. Já o acidente grave, ele acomete mão, né, o pé ou a região cefálica, não sei, os ferimentos profundos, múltiplos, né, extensos, lambedura de mucosa é considerado grave, né, ferimento profundo, né, às vezes ele é puntiforme, mas ele é profundo, né, e qualquer ferimento causado por morcego é considerado grave, né, já falei. Na questão das características do animal, a gente aí vale só para cão e gato, né? Assim, nós não vamos avaliar a saúde do morcego, né? Observar o morcego e ver se ele vai adoecer. Não existe isso, né? Então, para cão e gato, a gente vê se ele está saudável, de onde que ele vem, se ele é vacinado, se ele é domiciliado, né? Se ele tem dono, é bem cuidado, e se ele pode ser observado por 10 dias. Isso é importante, né?
Animais silvestres, como eu falei, não tem como ter essa história aí do animal. Bom, chegou o acidente, a mordedura, os cuidados locais, a vacinação e o soro, né? Nós vamos ver então a indicação do soro vacina. O detalhe do soro, existe soro heterólogo e existe soro homólogo, tá certo? Só que toda vez que a gente fala de soro antirrábico e soro antitetânico, nós vamos ver, nós estamos falando de soro heterólogo, que é esse que vem do animal, do cavalo e tal, não soro homólogo extraído, imunoglobulina extraído de pessoas com altos títulos e tal. Existe também, apesar de estar difícil a disponibilidade, existe algumas indicações, imunossuprimido e tal, para o soro homólogo, mas na grande maioria das vezes nós vamos indicar o soro antirrábico, que é o soro heterólogo mesmo. Primeira coisa, cuidados locais. Lavar o ferimento. Usar antisséptico, né? Assim, você lava com solução degermante, né? De iodo ou de clorexidina. Então tem que lavar não só com sabão, mas usar também antisséptico. Não está recomendado fazer sutura dessa lesão, porque pode ter infecção secundária, se você suturar e fechar. Você vai olhar o esquema de vacinação de tétano, lembrando, nós vamos ver depois a bactéria, o esporo do tétano, ele está também no trato gastrointestinal de animais. Né? E considerar antibiótico para tratar bactérias, né, comuns ali da boca do animal ali. Em alguns casos, não todos, né? Bom, pensando em vacina, então essa vacina de cultivo celular, são cepas virais inativadas. Ela, então, não tem contraindicações formais, ela tem algum risco de reação, mas são reações geralmente leves, né? Uma dor, às vezes uma febrinha e tal. Reações de hipersensibilidade, reações alérgicas, né? Menos de 1%, 0,1%, bem mais raro. Então, no caso de acidentes leves, se o cão ou o gato não tem suspeita de doença, a gente observa o animal, somente isso. Então, aquele cão que não está com nenhuma suspeita te mordeu. Você só observa o animal. Isso para acidente leve, tá? Seus ferimentos superficiais. Tá? Se o animal adoecer ou morrer nesses 10 dias de observação, aí faz o esquema de vacina, 4 doses, sem soro. Isso para acidente leve. Se o cão ou o gato é clinicamente suspeito, né, um cão de roça que estava um pouquinho alterado, mas, enfim, não está doente, não morreu, você inicia o esquema vacinal, 2 doses de vacina, e observa o animal, 10 dias. Se o animal não adoecer, não tiver nada, você encerra, você deu as 2 doses e não faz mais nada. Se o animal adoecer ou morrer, completa as 4 doses. Né? Então, vai ser a primeira dose com 0 e 3, a segunda entre o 7º e 10, a terceira entre o 7º e o 10º dia e a quarta no 14º dia. Se, obviamente, o cão é raivoso, morreu, sumiu, ou se for animal de produção, inicie o esquema imediatamente, 4 doses, não tem muita dúvida. Ah, eu estava andando no meio do mato, lá na roça, veio um bicho, um cão, que eu não sei de quem que é, e me mordeu. E eu nunca mais vi esse cão. Você vai fazer o esquema, óbvio. Você não tem como observar esse animal. Acidentes graves. Acidente. Então, vou dar um exemplo aqui, gente. Como aconteceu com meu filho há uns 3 anos atrás. Acidente leve, né? Assim, ele estava lá na quadra, lá onde meus pais moram, veio um cachorro lá e mordeu a perna dele. O cachorro gosta de morder as bolas e tal. Um cachorro pequeno, assim, mas mordeu a perna dele, um ferimento superficial. Não sei, eu classifiquei como leve. Eu conversei com a dona do cachorro, ela falou que ia dar um jeito no cachorro, eu falei, não faça isso. Deixa ele preso 10 dias, se ele adoecer, você vai me avisar e tal. E eu não fiz nada, na verdade. Ele era um cão, então assim, era um cão saudável, que ele tinha dono, ele estava vacinado, ele não teve mudança de comportamento, eu optei por não fazer nada, eu só observar o animal nesse caso. E aí eu não fiz vacina no meu filho, depois de 10 dias o cachorro estava bem, não teve nada e a gente encerrou.
Teve um aluno do primeiro turno que falou uma vez que ele tinha um fila, sei lá, um cachorro grande que mordeu ele foi lá e matou o cachorro. Não pode matar o animal, né? Mas você perde a chance de observar o animal e aí tem que fazer a vacina. Eu não lembro se ele fez. Nem me lembro se ele fez. Só comigo aconteceu uma vez que um gatinho foi atropelado, eu fui tirar, só que tava vivo ainda e me mordeu. É, Pontinha só que ele me mordeu, quase nada. Bem, é, só que foi na mão. E o gato morreu. pois é. Aí você tem que fazer. Aí eu Você fiz não, as 4 doses lá. é. Até uns anos atrás eram 5 doses, tá, gente? Isso é de 2017 para cá que mudou para 4 doses. Bom, acidente grave, então vamos lá, é uma mordedura mais profunda, né, se for na mão, que é até comum, né, ou na cabeça e tal. Então, cão e gato sem suspeita, você inicia o esquema e observa. Só vacina. Se o animal permanecer saudável, você encerra o caso. Se ele adoecer ou morrer, você completa as 4 doses. Então, pensando em cão e gato sem suspeita nenhuma. Cão e gato clinicamente suspeito, inicia soro e vacina. Então, faz o soro e inicia as 2 doses de vacina e observa o animal. Se ele não adoecer, você termina com as 2 doses. Se ele adoecer ou morrer, você completa as 4 doses. Fez o soro no início. E cão e gato raivoso, morto, você faz o esquema completo, soro, vacina, para acidente grave. Né? Bom, e já falei, vou falar de novo, qualquer acidente de morcego ou mamífero silvestre, mesmo sendo acidente leve, né, deve-se indicar soro vacinação, obviamente. Então, eu falei do macaquinho, dos micos, né? Então, ele vai e te arranha lá, você tem que fazer soro vacina, gente, não tem dúvida. Então, não fica brincando com animal silvestre, não, porque ele não é silvestre à toa. Mas, mesmo em acidente grave, e vocês colocaram isso, né, que eu vi ali nas respostas, alguns colocaram, nós vamos avaliar os hábitos, os cuidados recebidos pelo cão. Então, animais sem risco de contrair infecção, domiciliados, vacinados, sem contato com outros animais desconhecidos, que não circulam em áreas de risco, as pessoas acidentadas podem ser dispensadas do tratamento, mesmo em acidentes graves. Então, vou dar um exemplo, que uma conduta até que eu indiquei quando eu trabalhava no Hospital BH ainda, teve uma jovem que tinha um Rottweiler dentro de casa, um apartamento. E o Rottweiler mordeu ela. Mordeu, mas mordeu muito feio. Acidente, lesão muito profunda na perna, e não lembro se no braço, eu lembro que teve uma lesão enorme, profunda, com lesão vascular, teve que ser operada e tal. E aí o pessoal me chamou, eles tinham indicado a soro vacina e tal, eu suspendi tudo. Conversando com ela falando que ele não teve mudança de comportamento, que ela foi mexer com ele, tirar a comida dele na hora que ele estava alimentando. E ele estava bem, era vacinado, não tinha nenhuma mudança de comportamento e ficava só em casa, não tinha contato com a área rural, parará, parará. E eu falei, não, então não preciso não, deixa ele quietinho lá, vamos observar ele. E o cão não teve nada, né? E ela não precisou de vacina. Então, essa é uma condução. Na dúvida, gente, é lógico, a gente indica, né, a vacina e tal. Então, em alguns casos, mesmo em acidente grave, é possível a gente não indicar a vacina e muito menos o soro. Como é que é esse soro? Eu tenho uma dúvida, assim, não sei se é boba, não, mas se, por exemplo, um animal silvestre, ele ataca, morde, mas a pessoa conseguiu capturar ele e não matar. Vale essa de 10 dias ou mesmo assim a gente faz as vacinas? Não, você vai fazer o soro e vacina, tá? Assim, você não sabe, porque, igual eu tô falando, em geral, o animal vai adoecer sim, né? Mas às vezes um comportamento diferente nesse animal, ele demora mais tempo para manifestar, para morrer. Então, você não tem isso. O animal silvestre vai fazer soro vacina, tá? Não importa. Você não vai ficar também, tudo bem. Você até pode, eventualmente, prender ele e deixar ele lá na sua casa, mas você não vai fazer isso, né? Assim, não tem sentido e não tem essa recomendação, não, tá? O soro, gente, você vai aplicar ao redor da lesão, onde mordeu ali,
né? Se sobrar um pouquinho, você calcula a dose lá e tal, e você pode fazer intramuscular. Que é esse aqui, 40 unidades por quilo e tal, enfim. Ele, como eu falei, as reações, aqui na vacina eu tinha falado, aqui no soro tem reações locais, podem ter reações alérgicas, né, anafilaxia, ou artrite, vasculite até mais tardia, reações de hipersensibilidade. Então, por isso, o soro, gente, soro heterólogo, na maioria das vezes, vai ser feito num ambiente hospitalar, numa UPA, né, enfim, com uma pré-medicação, às vezes faz o soro, um volume antialérgico, corticoide, para dar o soro. Apesar disso aqui não ter um benefício comprovado, então, em geral, faz o soro e fica lá 1 a 2 horas em observação para ver se não vai ter reação alérgica imediata. Então. Tem uma outra coisa que tem lá no manual de profilaxia, é pessoas que têm exposição permanente, né, assim, veterinários, pessoas que trabalham em caverna, que tem risco de ter acidente com frequência, né? Essas pessoas podem ter uma profilaxia pré-exposição, você tomar a vacina, né, antes de ter o acidente. Então, nesse caso, faz 3 doses de vacina e faz um exame todo ano. Se o título de anticorpo baixar, faz mais um reforço. Importante que essas pessoas que fizeram esquema pré-exposição, se tiver um acidente, a gente não indica o soro, aí faz mais 2 doses de vacina, é um pouquinho diferente. São alguns casos específicos, veterinário e tal, que às vezes às vezes fazem esse esquema, tem indicação. Muito bem, então esse esquema de profilaxia antirrábica tem a norma técnica de 2014 e tem o esquema atualizado, né, que são essas 4 doses de vacina e tal, nessa nota informativa de 2017, essas referências estão lá, né, listadas lá na página lá. Professor. Bom, era isso que eu tinha para falar, deixa eu só interromper a gravação aqui. Professor,